produção, é sério que eu vou ter que pagar esse mico? Você só me humilha. Ei pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes da gente falar sobre esse tema de hoje, eu tenho que agradecer pelo primeiro mês do meu canal no YouTube. Então nós estamos completando um mês de canal e eu tô muito feliz. Lembrando que se você quiser entender um pouquinho da rotina dessa maluca aqui que é explorada por essa produção, que me faz fazer coisas horríveis, falar abertamente sobre situações vergonhosas, então volta lá atrás que eu conto um pouquinho da minha história e das minhas experiências neste canal. O tema de hoje que eu vou falar porque eu tenho, assim, propriedade no assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre renúncia. O foco desse vídeo de hoje é mais um bate-papo sobre o que nós precisamos aprender a perder com maestria. Mas antes eu preciso falar com vocês o que significa essa palavra. Vai comigo. Renúncia significa se abdicar de um objeto, de algo ou de alguém muito importante. Mas sempre que a gente pensa nisso, a gente tem que levar em conta que renúncia tem a ver com abdicar, abrir mão de algo que você considera bom, visando outra coisa, visando algo muito melhor. Então você abre mão de algo ali que você acha que é bom por algo muito melhor. Isso é renunciar, se abdicar, se abster, abrir mão de algo. Se tem uma coisa que o pobre aprende desde que ele nasce, é se abdicar de coisas. O pobre, eu vou falar porque eu tenho lugar de falar. Nasci no bairro São Miguel. Só quem mora em Guaçuí vai entender isso daí. Nasci no bairro São Miguel, na Lagoa. Então eu sei que eu tô falando aqui, ó. Brotou, produção, brotou até um gueto dentro de mim aqui. O pobre, quando ele nasce, ele já nasce matriculado em um curso especial. Que curso especial é esse? Você não pode ter tudo. O pobre, a gente que nasce assim numa família bem humilde, vai entender, a gente já nasce obrigados a fazer esse curso. E esse curso na gente vai gerando o quê? Resiliência. Porque desde pequeno você já sabe que você não pode ter tudo. Por o exemplo, existe? Por o exemplo? Presta atenção no negócio que eu vou falar com vocês, galera. Bem mineirês agora. Que a gata manja dos Paranauê, dos dialetos regionais. Nasci numa família muito humilde e numa família muito grande. Bem família busca-pé, com tios, primos, todo mundo morando junto. Desde muito cedo, a gente que nasce numa família mais humilde, aprende que a gente não pode ter tudo e o pouco que a gente tem que ser dividido. E na maioria das vezes, você aprende ali, ainda muito novinho, que você, além de você não poder ter tudo, além de você dividir, vai ter momentos que você vai ficar sem. Se você, assim como eu, nasceu numa família com muitos agregados, parentes, numa família grande, com muitos irmãos, você tá me entendendo. Eu lembro que quando eu era muito pequena, a minha mãe me levava no supermercado para fazer compra do mês para casa. E eu, gente, passava pelaquela seção dos frios e olhava aquelas bandejas de Danoninho, sabe? Danoninho mesmo, da marca Danoninho. E aí eu lembro que eu sempre pegava, porque é chamativo, é vermelho, eu pegava uma daquela bandeja e saía correndo e falava: mãe, por favor, diz que eu posso levar, eu quero levar. E a minha mãe, bem raiz, olhava para mim e falava assim: volta agora, devolve, guarda lá agora e pega o de sacola, porque na minha época era a bebida ali no saquinho, igual o leite era no saquinho. Então eu tinha que pegar aquele de 1 litro, que é aquela bebida um pouco mais rala, quase uma bebida láctea, porque era mais barata e dava para a família inteira. E eu lembro de uma data comemorativa que sempre me marcava muito, que era a Páscoa, porque todo mundo ganhava ovo de Páscoa, uma caixa de bombom, e eu lembro que a minha avó comprava uma caixa de bombom e tinha que dividir com a família inteira, e cada um ganhava um bombonzinho ali, graças a Deus. Eu fui ganhar meu primeiro ovo de Páscoa depois de velha, já adulta. Inclusive, esse ano, meu irmão maravilhoso me deu um. Obrigada, irmão. Você curou a minha criança interior. Eu tô contando situações bobas, mas que a gente vai aprendendo desde muito cedo, que a gente não pode ter tudo. A gente vai aprendendo desde muito cedo a lidar com a frustração de não ter ou a lidar com a frustração de não ter na hora que a gente quer.
ou a lidar também com a frustração de não ter o que a gente quer na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. E a gente vai aprendendo a se adaptar. Então o vídeo de hoje é para ensinar, primeiramente, essa que vos fala. Essa que é humilhada por essa produção carrasca, que me põe aqui pra falar cada coisa. Vocês não têm noção que eu vou falar até o final desse vídeo. Então você que já chegou até aqui nesse momento, para o vídeo aí agora, curte esse vídeo, pelo amor de Deus, pra gente conseguir mais seguidores, pra nossa família aumentar. Porque vocês não têm noção o que essa produção tá fazendo comigo, tá, gente? Tô aqui denunciando que tô sendo explorada. E ela não aparece, não. Você acha que a minha produtora aparece? Ela não aparece. Ela fala assim, você vai colocar sua cara aí, você vai falar tudo que você tem que falar, que tá no script, que tá no roteiro, e pronto, acabou. Enfim, socorro. Inclusive, desde pequena eu aprendi a gostar do crocante, que é aquele bombom da Caixa Garoto, que é o vermelhinho. Gente, eu amo esse chocolate, porque que sempre ficava pra mim. A minha mãe sempre ficava com serenata e minha avó sempre com de banana. Então, assim, já tinha um bombom certo pra cada morador da casa e graças a Deus. Quando eu entrei na pré-adolescência, eu comecei a perceber que isso de lidar com perdas e de ter que renunciar por livre e espontânea pressão seria algo comum na minha vida. Foi quando eu associei a vida que eu tinha, que já era uma vida simples, com a igreja. Eu lembro que ainda muito pequenininha ali, entre 9 e 10 anos, eu precisei abrir mão do vôlei, que era algo que eu amava muito. Mas como a minha igreja não podia usar bermuda nem calça, eu deixei de jogar pro time da escola. Eu era boa, tá, gente? Inclusive, eu era levantadora. Deixei de jogar pro time da escola, porque eu já era batizada nas águas, ainda muito novinha. Batizei com 9 anos, então eu tive que sair do time de vôlei da escola. Conforme os anos foram passando, as renúncias foram se tornando cada vez mais sérias. Antes era só um danoninho que eu não podia tomar. Inclusive, eu tive trauma disso, depois eu me curei. Que no meu primeiro salário, gente, eu comprei uma bandeja e comi sozinha. Quando eu era pequena, eu sonhava que eu estava nadando numa piscina de fandangos. Ou seja, eu sou uma adulta que gosta de chips. Você tá entendendo? Que muitas das coisas que nos marcam têm a ver também com as privações pelas quais nós passamos. E aí eu entendi desde muito cedo que nem tudo que eu quisesse eu poderia ter. E nem tudo que eu tivesse eu ia ter para sempre. E depois que eu me tornei adolescente mesmo, depois que eu me tornei adulta, as renúncias foram ficando cada vez mais sérias e algumas delas geraram feridas muito profundas. Eu já abri mão de pessoas que eu amava muito, absurdamente. E eu não digo só no sentido de relacionamentos, mas de amizades também. Porque eu entendia que para a fase que eu estava indo, ou a vida que eu planejava ter, que eu sonhava em ter, a vida que eu entendia que foi traçada para mim, não se encaixava, não combinava mais com aquela fase, com aquela pessoa, com aquele relacionamento. E às vezes as pessoas vão te julgar pelas renúncias que você faz, sem entender o motivo pelo qual você está renunciando. Somente um motivo muito forte da nossa renúncia faz a gente ficar firme ali sem focar demais nas circunstâncias. Às vezes sua meta é ter uma vida saudável, é ter um corpo saudável, e as suas renúncias têm a ver com a alimentação, com os hábitos, com a sua rotina do sono, com a atividade física, com dieta. E você vai renunciar a coisas temporárias que fazem muito bem para você. Antes da gente falar sobre 3 coisas que a gente precisa aprender a perder com maestria, uma diquinha que eu já quero deixar para vocês é que no momento das renúncias de vocês, é muito importante você ter em mente do porquê você está renunciando. Ai, Marissa, mas eu tô sofrendo. O que você precisa entender é por que você está sofrendo. Porque se a gente não tem um motivo muito claro, a gente passa a focar só nas circunstâncias. Um exemplo, estou fazendo dieta porque eu preciso emagrecer. O motivo é o meu emagrecimento. As circunstâncias são as pequenas decisões que eu vou ter que fazer. Deixar de comer um chocolate, aquela pizza, aquele hambúrguer em excesso ali. Então, se eu esqueço do meu alvo, que é um emagrecimento, que é ter um corpo saudável, que é ter saúde, eu vou ficar focando sempre no que eu tô perdendo. E muitas pessoas não conseguem renunciar por conta disso. Elas olham sempre o que elas vão perder, o que elas vão sofrer, e nunca o destino final, o que elas vão ganhar, a meta que elas vão alcançar. Por isso eu separei hoje 3 coisas que nós precisamos aprender a perder com maestria, ou seja, a renunciar. Primeira coisa que a gente precisa aprender a perder com maestria
é a razão. Falou aqui a pessoa que tem um bico de 3 metros quando ela perde a razão. Lembra que a tia Marissa que já ensinou? Às vezes, na maioria das vezes, não ter razão é uma bênção. A gente quer sempre ter a razão em tudo na vida. Dá 500 bois para continuar com a razão. E às vezes renunciar à razão é vencer. Tá fazendo sentido para você? Você fica ali insistindo porque você quer ter razão. Você quer provar para a pessoa que você tá certa. Para quê? Explica aqui para mim. Só assim um negocinho. O que vai mudar na sua vida? Você insistir em ter razão. O que vai mudar na sua vida em você provar que você tá certa? As pessoas não ligam. Às vezes é melhor você pegar ali sua dignidade, querida, e manter a sanidade. Até rimou. Eu gosto de rimar, gente. Marecinha é uma gracinha, olha aí. Nossa, produção, corta essa, por favor, por bem da minha reputação. Primeira coisa que a gente precisa aprender a perder é a razão. É a razão. Já coloca aí na sua lista. O que eu preciso aprender em 2024? Ah, perder a razão. Ai, tá bom. Chega um momento da vida, isso é maturidade, galera. Isso, ó, inteligência emocional. Você não quer ter razão sempre. Não quer. Vai por mim, você não quer ter razão sempre. Vai por mim, que às vezes a ignorância é uma benção, perder é uma benção. Vai por mim, tem coisa que é melhor. Não quer ter razão. Começou aqui a briga. Ah, não, não, não. Toma razão. Ah, não, 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 não. Você tá certa. Ah, não, 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 não. Verdade. Ah, não, 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 não. Ok. Ah, não, 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 não. Aham. Ai, Marissa, mas você não vai se posicionar? Depende, tá? Pleno século 21, 2024, escolha suas batalhas. Escolha no que você quer ter razão, porque ter razão em tudo, né? Eu vou até usar um gerundismo aqui, você não vai estar podendo. Obrigada de nada, a empresa agradece. Segunda coisa que você precisa aprender a perder com maestria são prazeres. Você vai ter que renunciar a uma série de prazeres para cumprir suas metas, os seus objetivos e dar conta das suas responsabilidades. A gente precisa aprender a renunciar a prazeres temporários, visando aí metas, né, a longo prazo, objetivos sólidos para sua vida. E se você quiser viver para ter prazer, desculpe, você vai conquistar poucas coisas na vida. Você vai construir poucas coisas sólidas das quais você se orgulha a longo prazo. Ah, qual que é o meu orgulho? Curtir cada dia como se não houvesse amanhã. A vida adulta inclui em você fazer um monte de coisa que você não gosta e a deixar de fazer muita coisa que você gosta. Sim, bem-vindo à vida adulta. É injusta, mas é a vida que nós temos. Eu aprendi isso muito cedo, que nem sempre o que é bom, prazeroso no momento vai gerar um resultado legal depois, lá na frente. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque como termina que conta. Às vezes as pessoas querem viver como se não houvesse amanhã, só que o amanhã chega. Ah, deixa eu viver como se não houvesse amanhã. No outro dia você tá lá, toda arrebentada. Desculpa, falei, tô leve. Então, vida adulta, sabedoria, vida saudável, vida extraordinária, incluem renunciar prazeres. Quando você tá na faculdade, quantas noites de sono aí, de 8 horas de sono você não renuncia? Gente, eu cheguei num período da minha vida, na minha graduação, vou contar aqui, vou me expor, tá, produção? Já entendi, já vou contar já. Já me lembrou aqui no ponto, eu já entendi. Chegou um período na minha vida que eu trabalhava e estudava, que quando eu chegava em casa meia-noite todos os dias, às vezes eu tinha que escolher ou tomar banho ou comer. Ou comer ou estudar para as provas. Ou estudar para as provas ou dormir. E isso faz parte da vida da maioria dos brasileiros, gente. Tem momentos da vida que você tem que renunciar a um prazer ali, ó, na sua frente por algo melhor, por algo maior, senão a gente não conquista nada. E eu volto lá atrás, quando você é pobre e não tem ninguém por você, você tem que fazer seu corre, você tem que construir suas coisas, você vai entender isso que eu tô te falando agora. A sua vida, você vai ter uma coleção maior de renúncias. Se você quiser ter conquistas, você tem que dobrar a meta das renúncias. Ah, Marissa, essa é a conquista da minha vida. Então já saiba que ela vai exigir muito de você. Não existe conquista real,
realista, concreta, sem uma lista de renúncias dos bastidores. Terceira e última coisa que você precisa aprender a perder com maestria são pessoas. Eu lembro uma vez que alguém disse pra mim, a gente começa uma vida com as duas mãos cheias de amigos. E conforme os anos vão passando, os nossos verdadeiros amigos têm que caber numa mão e ainda sobrar dedo. Mas a verdade é que quando você se torna adulto, você precisa aprender a perder pessoas. Por quê, Marisa? Porque você vai perder naturalmente. E se você não aprender a lidar com isso, você vai carregar a culpa, o remorso, o sentimento de frustração por várias fases. Então aprenda a perder pessoas, não que você tem que fazer de tudo para perder pessoas. E não significa que você vai perder todas as pessoas, não. Mas algumas pessoas, elas não têm contrato vitalício na nossa vida. Algumas amizades, alguns relacionamentos, algumas conexões, elas têm contrato temporário na nossa vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso, gente. Vida adulta inclui em saber perder a razão, deixar de lado o orgulho, em saber perder prazeres visando algo melhor. Quando você tem família, então você vai entender melhor isso ainda do que eu, né? Uma mãe aí, meu Deus. Falei mãe, você já entendeu. Falei renunciar a prazeres, mãe, pronto, você entendeu. Olha a minha pulseira aqui balançando, ó. Nenhuma pulseira uma mãe pode usar às vezes, porque a criança vai, morde, arranca, você tá entendendo? Falei renunciar a prazeres, mãe, pronto. Falei assim, mãe, todo mundo já entendeu. Quantas coisas uma mãe não renuncia, às vezes, para ela, de prazer ali, para a dignidade da alma dessa cidadã, por causa do filho. Porque para ela o filho é mais importante. Então, gente, não existe vida adulta sem renúncia. Quem é que tá ensinando aí para essas pessoas que você pode ter tudo? Não pode. Tia Marisa veio aqui não para frustrar seus sonhos, mas para te dar um banho de realidade. Você não pode ter tudo, e quanto mais cedo você entender isso, mais fácil sua vida vai fluir. E por fim, que eu não posso deixar de falar dele. De quem? Da pessoa mais maravilhosa do universo, quem que é? O grande amor da minha vida. A razão de tudo, a razão de eu estar aqui, a razão de eu aguentar essa produtora carrasca, a razão de eu estar aqui, ó, de madrugues, falando com vocês. O grande amor da minha vida, que é o meu maior exemplo de vida. E, meu Deus do céu, ô Jesus, é de quem que eu vou falar? É dele mesmo. A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses 2, 6 e 7, que ele sendo Deus, ele quem? Jesus, que ele era Deus. Não, isso aí já é muita coisa, galera. Embora sendo Deus, ele se esvaziou. Eu acho isso tão lindo. Jesus, eu te amo. Ele se esvaziou de toda a glória que ele tinha e assumiu uma forma de servo. Ele assumiu uma forma humana. O Deus grandioso se tornou ser humano como eu e você. Ele se reduz para caber na nossa forma. E ele foi obediente sendo ser humano. Teve uma vida de renúncias, não pecou. Porque ele renunciou à sua glória, o seu trono. Porque ele abriu mão, porque ele decidiu perder por um tempo. Vai dizer que Deus o elevou de tal maneira. E hoje ele tem um nome acima de todo nome. Vale a pena renunciar. Principalmente quando o seu motivo é um motivo nobre. Vale a pena renunciar a prazeres. Você que está estudando para concurso, vai valer a pena. Todas as festas que você não tem ido, todos os rolês que você se abstém, as várias horas que você passa estudando, quando você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, vai valer a pena. Porque renúncias mostram onde o nosso coração está. Vai valer a pena você que está numa dieta e achando que não vai conseguir. Vai valer a pena quando você olhar para o espelho, você vai falar, valeu a pena tudo que eu abri mão, né? Toda atividade física que eu fiz, toda dieta que eu segui certinho, todo doce que eu rejeitei no momento errado. Você vai ver que vai ter valido a pena. E você que é cristão, assim como eu, e que tem renunciado ao pecado, e que tem tentado ter uma vida justa, uma vida santa, vai valer a pena. Porque a Bíblia diz que naquele dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E isso mostra pra gente que o nosso motivo é muito nobre
E ele é maior do que qualquer renúncia temporária que eu tenho que fazer. Se eu tô perdendo algo momentâneo por algo muito maior e eterno, vale a pena qualquer renúncia que eu precisar fazer para isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gravei esse vídeo com muito carinho para vocês. Não deixe de deixar o seu like. E é isso, pessoal. Beijo!